Muito bom dia a todos. As nossas reflexões da manhã de hoje nos conduzirão ao exame das questões de número 149 a 153. Nós iniciamos, no dia de hoje, o estudo do capítulo 3º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo que tem por título Da volta do espírito à vida extinta, à vida corpórea, à vida espiritual. Da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. E 3 são os assuntos que nos aterão quando examinarmos estas questões. O que é a alma após a morte, a questão da permanência da individualidade e o que se pode entender como vida eterna. São os pontos que, evidentemente, se destacam do estudo destas questões, em número reduzido, é bem verdade, mas que contém um bom grau de reflexões, nos permitem parar e analisar muito, porque falam e bastante para a nossa economia espiritual. Eu gostaria de abrir a nossa reunião, o nosso encontro, me reportando a um dos 6 conjuntos de mensagens que integram esta obra. Somos 6. O livro é fruto de uma parceria entre Francisco Cândido Xavier, Caio Ramaciotti e 6 espíritos, cujas comunicações, dadas por intermédio do Chico, foram objeto de uma análise aprofundada por parte do Caio, um levantamento minucioso acerca da concordância das informações prestadas, e só foi possível a sua edição, como também de outras obras congêneres, porque as famílias destes espíritos se sentiram, de alguma forma, agradecidas e reconfortadas, porque tiveram a demonstração daquilo que as questões que vamos analisar busca deixar evidente. Por uma questão de afinidade, são 6 os espíritos, e eu poderia escolher qualquer um deles, Não fosse o meu carinho e a minha simpatia por uma das entidades comunicantes, a respeito da qual já tive a chance de falar em outras vezes, e cujo relato sempre me deixa muito emocionado. Daí porque vou tentar conter não só a emoção, mas o entusiasmo que esta sua comunicação me traz. Ela já foi objeto de análise aqui, num outro contexto, e vocês poderão ter sobre esta personagem uma notícia bem mais, assim, evidente, lógico, lendo o livro, mas se tiverem a chance de ver ou rever o livro, o filme, Joelma, 23º andar. Mãezinha, estou bem.
Querida mãezinha, meu querido Álvaro, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe, para que as forças não faltem agora que tomo lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas, através das letras no entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto, em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui, mamãe, é alma para alma, nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isto, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos, naquela manhã, obedecer de um modo só a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e de corpo. Volkmar era uma das centenas de pessoas que trabalhavam no edifício Joelma e que, em razão do incêndio que ali ocorreu, acabou desencarnando. Ela trabalhava no 23º andar, no setor de processamento de dados. Junto com ela trabalhava o irmão, mas no térreo fora o irmão quem no passado, não tão distante, ela ali trabalhava por poucos meses, lhe conseguira o emprego. Nascida fora da capital, eles para lá se mudaram quando ela, o irmão e a outra irmã conseguiram colocações profissionais. Volkmar era uma criatura extremamente simples, bondosa, amiga, dedicada à família e à sua própria vida. Houvera concluído o magistério e 2 dias antes do incêndio, arrumava feliz a documentação, porque tinha sido aprovada para cursar letras na Universidade de São Paulo. Em razão do tempo e da forma de trabalho, os que estavam no 23º andar não perceberam, em razão do ar-condicionado e do isolamento a que à época os computadores eram submetidos, o que estava acontecendo em andares abaixo. De tal forma que, quando foram alertados da existência do incêndio, tentaram sair do ambiente, mas não tiveram êxito. Ela narra isto e a sua narrativa nos enche de emoção, exatamente porque vamos perceber o espírito tendo perfeita consciência de que para ele é chegado o instante de volver
à vida de onde todos procedemos. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores, e o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer à pressa, e fizemos isso, mas os elevadores não podiam nos aguardar. A força elétrica sofrera queda compreensível. Esforcei-me para atingir algum meio para a escada, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava na nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. O Álvaro, o irmão referido na mensagem, tão logo soube que não era possível encontrá-la, procurou nas duas outras instalações da empresa em que eles trabalhavam, a Crefisul, notícias para ver se sua irmã eventualmente para lá havia ido. O resultado, como óbvio, foi negativo. Temendo pela saúde da mãe, ele vai para casa e descobre, quando lá chega, que a mãe, só de poucos instantes atrás, havia tido notícia. E desesperada, tentara pelos telefones alguma notícia sobre os filhos. Ao vê-lo, ela confessa mais tarde, experimentou uma primeira ponta de tristeza. Onde estaria Volkmar? Ele retorna e, já na companhia da mãe, percorre alguns lugares e chega ao Instituto Médico Legal. Lá, no Instituto Médico, quando é apresentado a uma série de corpos, identifica o da irmã, mas tem receio de dar a notícia para a mãe. Voltam de carro e, quando ele ingressa no carro e começam a rodar, a mãe lhe pergunta: você viu o corpo da Volk? E ele diz: não, mamãe, eu não vi. E Volkmar, ao lado da mãe, como ela revela, o filme retrata, e a mãe posteriormente registra, lhe diz: mamãe, ele está brincando. Ele já me viu, mas eu estou bem. E a mãe insiste: você viu o corpo da Volk? Mamãe, estou dizendo que não. Você está mentindo para mim, meu filho. Imagina, ele procurava um hospital onde, na presença de um cardiologista,
porque a mãe tem problemas cardíacos, pudesse narrar o ocorrido. E isso realmente se dá. Curiosamente, na mensagem espiritual que ela obteve de Chico Xavier, estas questões vão aparecendo. E a mãe, que havia estado com o Chico apenas e tão somente na fila, dizendo-lhe que tinha perdido uma filha no acidente, no grave acidente ocorrido no prédio em São Paulo, a mãe vê o Chico consolá-la. E na narrativa, o que era comum entre elas vai aparecer sob a forma de mensagem, cujo teor é de uma riqueza muito grande. O que diz a questão de número 149 do Livro dos Espíritos? Que sucede à alma no instante da morte, volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Percebam a dimensão temporal. Nós aqui imaginamos que os anos têm uma duração, às vezes, imensa. É bem verdade que os nossos dias agitados fazem com que, quase que num piscar de olhos, mas sempre com muito sacrifício, vejamos os meses do calendário irem se sucedendo uns aos outros. Estamos a 19 de maio já, e parece que ontem dávamos início ao ano de 2013. A celeridade dos fatos, esta conexão insana que insistimos em manter acesa com o mundo, às vezes nos desconectando dos que estão à nossa volta, faz com que os minutos voem. Mas os espíritos nos dão essa ideia. Nós estamos reencarnados e a nossa separação da realidade de onde somos é apenas momentânea. Aliás, como dizíamos ontem nos estudos que fazíamos à tarde, nós jamais estamos separados da realidade espiritual, porque vibramos nela. O veículo físico que nosso espírito conduz na reencarnação tem a sua vida circunscrita à realidade física. Nós, os espíritos, não. Nós permanecemos ligados nesta área de onde procedemos. E tornar a realidade espiritual é voltar de um período maior ou menor de distanciamento. Voltamos para casa. E é dentro desta ótica do voltar para casa que os espíritos vão insistir em detalhar para Allan Kardec todas as consequências, quais devem ser as nossas posturas, porque ilusoriamente, tendo por norte os sentidos do corpo, mas sem apagar, sem esconder os sentidos que ultrapassam a vida física, nós às vezes imaginamos que somos daqui e lutamos para permanecer aqui. Fazemos de tudo, nos iludimos, a outros iludimos, porque imaginamos que permaneceremos na terra, quando na terra permanecerão os despojos do veículo que utilizamos. O nosso espírito não está ligado à terra no sentido da sua estrutura física. Nós estamos ligados à realidade extrafísica. E é esta realidade extrafísica que os espíritos vêm comprovar, como a nos alertar para a verdade, capaz de mudar a nossa maneira de ver o mundo, capaz de mudar a nossa maneira de encarar a vida, porque é por isto que eles trabalham. É este o objetivo da sua mensagem.
Não nos vêm aqui, na realidade da terra, mandar que morramos para ela. Pelo contrário, mandam que valorizemos a existência, mas não se cansam de bater numa única tecla: valorize a vida, porque a vida é muito mais do que a existência. Portanto, seja amigo, esteja ao lado dos que precisam, viva cada dia como se fosse o último dia que você está na existência terrena. Seja cordato, não guarde desaforos, nem os coloque para fora. Compreenda as pessoas. Mas e se eu perder? Qual é o problema? Qual é o problema de perder? Orgulho ferido? Egoísmo maltratado? Nós estamos reencarnados exatamente para dar mostras que temos condições de vencer estas chagas que nos impedem de estar na realidade espiritual por definitivo. E ainda somos convidados permanentemente a tornar, para, nas experiências de cada nova encarnação, encontrarmos recursos e condições de crescer, não materialmente, como insistimos em nos iludir, mas espiritualmente, como precisamos efetivamente fazer. Esse é o desafio. Na questão de número 150, Kardec questiona se nós conservamos após a individualidade, após a morte, a nossa individualidade. E os espíritos insistem: que seria ela se não a conservasse? E eu volto a Volkmar. Por alguns dias estive quase que constantemente ao seu lado, mamãe, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma, e os que se acusam doentes, são ainda muitos. Mas nós estamos aqui, estamos todos, e ela apresenta uma lista de nomes. Somos todos os mesmos, continuamos aqui tal qual éramos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. É isto que a mensagem espírita vem trazer. É isto que a mensagem espírita quer incutir nas pessoas. E ao lado desta noção de que a vida prossegue sem ilusões, nós estaremos postos onde os nossos pensamentos nos colocarem. Por isso a advertência: sejamos melhores sempre. Melhoremos a nossa sintonia vibratória. Pensemos e hajamos no bem, porque só assim teremos condições de despertar deste sono que é a reencarnação, e colheremos os frutos de quem, durante esta ilusão que é a existência terrena, soube agir, pautando a sua conduta em benefício do próximo. Estaremos situados onde a nossa consciência nos permitir estar. Na terra, na terra a gente consegue, quebra galho, ilude, faz-se passar por isto ou por aquilo, mas na realidade espiritual não. Estaremos onde a nossa consciência nos colocar. Mas e se eu pensar? Sim, é válido, mas o pensar sem concretizar não tem sentido. Os Espíritos nos ensinam isto e vão nos esclarecendo coisas que muitas vezes nós insistimos em não ouvir. Olha o que está na 150, letra B.
Isso talvez sirva de alerta para todos nós, né? Vamos parar, porque isso aqui dá para pensar um bocado. A alma não leva consigo, a alma nada leva consigo deste mundo. Você já ouviu essa pergunta, né? Às vezes a gente não pratica porque tem uma porção de coisas que chama sua, né? Ah, minhas coisas aqui. A alma nada leva consigo deste mundo? A resposta é monossilábica: nada. Nada. A não ser a lembrança, e eu volto a Volkmar, e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Agora, vai falar isso para as pessoas que agem como se o mundo lhes pertencesse, que não abrem mão de nada. É meu. Se é meu, é meu. Que ilusão. Quanta bobagem. Quanto tempo perdido. Quantas contendas inúteis. Quantos dissabores. Quantas famílias arrasadas, criaturas separadas, irreconciliadas, inimigos que se perseguem apenas porque alguém não quis abrir mão. Mas é meu. Como posso abrir mão do que é meu? A pergunta é: o que é nosso? Senão as boas ações que praticamos, senão aquilo que conhecermos, senão aquilo no que nos aprofundarmos. Isso é nosso, porque isso nunca nos será tirado. Mas o transitório não nos pertence. O que é nosso? O corpo? Não, estou usando um veículo. Ele ficará onde? De onde foi colhido, da realidade da terra, do mundo material. E eu voltarei como? Levando o bem que tiver feito, mas o mal também. Exteriorizarei nas minhas vibrações o que sou, não o que aparento ser, mas o que sou no meu íntimo, naquilo que faço. Então, nesta hora, sacrifício, renúncia, suportar as adversidades, calar-se diante das ofensas, tem todo sentido que o homem que vive a realidade do mundo imagina não ter sentido algum. E chama aos que assim vivem de loucos, de bobos. O esperto efetivamente é ele. Mas a realidade vai mostrar quem era o esperto. E a realidade é dura, é crua, ela não é ilusória. As ilusões mantêm os homens nas suas visões. A realidade espiritual não é ilusória. Ela nos fala fundo. E muitos de nós certamente nos lamentaremos das oportunidades perdidas. Reclamaremos a nossa incúria, a nossa inércia, o nosso pouco desejo de corrigir a nós mesmos, já que somos os campeões de corrigir os outros. Lamentaremos muito a chance perdida, as horas desperdiçadas, porque queríamos dar aos nossos corpos o descanso, que os nossos corpos não reclamam, mas a nossa indolência sim. A nossa pequenez espiritual. Os Espíritos nos advertem, nos deixam muito claro que é importantíssimo perseguir esses ideais superiores, que a conta de tolice
muitas vezes são vistos pelo mundo. Ele se dedica ao próximo. Que barbaridade! Domingo é dia de ficar em casa descansando. Olha, ela sai à noite para ir frequentar um curso. Que boba, devia estar aqui se distraindo, vendo a TV. Olha, aquele outro vai à tarde servir a um grupo de pessoas que estão na periferia abandonados. Que bobagem, não tem medo de ser atacado? E você já viu alguém atacar quem faz o bem? Acha que não falta proteção, ou que lhe falta proteção? Acha que as pessoas agridem porque têm a maldade íncita? As pessoas detêm a ignorância, porque não sabem e não são instruídas a respeito. E esta não é uma instrução de banco escolar, é uma instrução de vida espiritual. É importante refletir sobre isto. Não levamos nada. Quer dizer que tudo aquilo que eu tenho, então, não temos. Né? Mas, Nazil, eu vou até deixar em testamento. Ótimo, fica à vontade. Né? Fica à vontade. Posso deixar uma cláusula reservando se eu voltar um dia para que seja meu? Claro. Fica muito à vontade, né? As pessoas podem fazer isso. Quem sabe nós poderemos daqui para frente, quando a realidade reencarnatória for largamente admitida, embora as pessoas achem que sim, mas ficam com vergonha de proclamar, né? A religião dominante não aceita isto, aquelas que a acompanham não aceitam isto, então será que é uma bobagem? É bobagem achar que não tem. E não é porque as pessoas acham que não tem, que a coisa vai ser. Essa história fica para outro capítulo. Na questão de número 151, Kardec diz assim aos espíritos: o que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Bom, os comentários que ele vai apresentar mais a seguir são categóricos, mas o espírito é de uma delicadeza fantástica, né? O espírito, são vários os que respondem para ele, tá? Porque às vezes a gente pega um espírito curto e grosso, outras vezes nem tanto. Mas o espírito explica assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo. O que se pensa de que as almas formam o todo. O espírito educadamente então diz assim, ó: se você olhar esta assembleia, e nós estamos numa assembleia, você perceberá que nós formamos um todo. Mas, se eu chamar aqui por nomes, nós teremos a identificação das pessoas que aqui estão. Evidentemente, embora participantes de um todo, a realidade, a comunidade dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados, nós continuaremos a ser nós mesmos. Sempre a nossa individualidade. E não confundir a individualidade com a personalidade. Que persona representamos hoje? Sei lá, eu hoje estou aqui Nazil. E na realidade espiritual, você estará Nazil? Bom, se eu quiser ser reconhecido em casa, depois de desencarnado, tenho que aparecer assim. Né? Não posso aparecer 1,90 m, olhos verdes, cabelo longo, preto, caído, corpo tatuado. E aí, Binhão, cheguei. Vai olhar para ele e falar: isso não é meu pai, né? É algum espírito obsessor. E isto se a família identificar, porque a família tem o horror de identificar ex-parente, né? Ama de paixão, mas quer longe. Olha, seu filho vai voltar. Ah, meu filho, aceito. Seu marido, Deus me livre, deixa ele lá, né? A prova disso é que o viúvo é o que vai, porque o que fica rapidinho já vai esquecer e está na vida. O fato é que, para nos mostrarmos aqueles que queremos ser identificados, evidentemente que sim, mas não, a persona que hoje eu
eventualmente animo, é fruto de uma compilação genética dos meus pais, que me permitiram trabalhar pelo Espírito, usando o perispírito, os elementos disponíveis para ter esse corpo do qual eu me sinto feliz por ter, ao qual sou agradecido. Mas amanhã, na realidade espiritual, não necessariamente. Posso ter outras coisas, inclusive dentro da ótica que a doutrina espírita tanto nos estimula, posso recobrar-me de uma encarnação bem antiga e sentir-me mais afinizado com ela, ostentando na realidade espiritual aquele veículo que vai me permitir estar presente nas atividades para as quais desejar. Mas o espírito, a individualidade, é uma e única. Uma e única. E que prova, pergunta Kardec, podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E eu me lembrei então da Volkmar, porque prova mais correta que esta, tem uma pancada, mas Nazil, e por que as pessoas não acreditam nisso? Exatamente por essa questão de acreditar. Nós temos que sentir. Acreditar é uma coisa boba. Eu já acreditei em tanta coisa e depois fiquei descrente delas. Agora, sentir uma coisa é algo inesquecível. Marca tanto que a gente não consegue mais abandonar. Na mensagem subsequente, ela prometeu à mãe que 1 ano depois voltaria. Imagina para o Chico, que fazia um atendimento insano, né? Essas coisas eu acho fantásticas. Na mensagem que ele entregava para a pessoa, né? Para montar o livro, foi necessário ao Caio, como aos outros companheiros que se dedicaram a esse tipo de tarefa tão importante, ir atrás das famílias. Porque o Chico não retinha absolutamente nada. Aliás, o Chico era o exemplo do que o cristão precisa ser. Nunca reteve nada. Nada. Passava por ele. Os episódios são célebres. Imagina alguém te chamar aqui agora pelo seu nome e dizer: vem aqui que nós temos a chave de um carro. É seu. E o Chico já olhou de lado, viu que tinha o dono do mercado perto, disse assim: quanto isso aqui dá em alimento? Chico, é uma fortuna. Ótimo. Vou começar a buscar a fortuna, hein? Os pobres da Vila do Pássaro Preto precisam. Mas ele deu o carro para você. Deu, e eu estou te repassando. Imagina, o sujeito briga aqui por lugar. Aquela mulher está sentada no meu lugar. Cuidado, antes dela tem uns 6 espíritos juntos, tá? Vai ver como nunca mais senta. Se o lugar é muito privilegiado, tem uma pilha, né? Todos sentados. Aqui a gente vai percebendo, vai abrindo, né? Quando o pessoal diz que precisa abrir o salão, a gente fica imaginando, não é para acomodar os espíritos, porque os espíritos é para os encarnados. Ela volta e diz assim para a mãe no comecinho da carta: há 1 ano prometi escrever ao seu carinho. Aqui estou, 1 ano e 6 dias depois. Imagina, para o Chico guardar que a Volkmar havia estado lá 1 ano e 6 dias anteriores escrevendo. E ela vai dizer para a mãe o seguinte: aqueles irmãos de fevereiro, o mês do acidente, iluminados nas chamas que nos resgataram de tantas sombras do passado, são agora também minha família, nossa família. Creia, se pudéssemos
nós, os que vamos melhorando, participar a todas as mães e pais, principalmente que os filhos não morreram, encontraríamos nessa possibilidade a maior alegria. Às vezes, me sinto constrangida com esse recurso novo pelo qual nos comunicamos. Quisera que todos se dirigissem aos entes amados, explicando que prosseguem lutando e aprendendo, renovando e melhorando. Você não ignora, mãezinha, que nós duas nunca disputamos privilégios, nem nas filas. Estamos conscientes de que o bem é igual aos clarões do sol que pertencem a todos. Entretanto, rogo a você que continuemos no esforço de esclarecer e consolar aos que ficaram. Nós, os que chegamos ao mais além, pelas bênçãos de fevereiro, há 2 anos passados, estamos nas tarefas felizes do amparo mútuo. E ela então segue fazendo colocações de uma profundidade. A terra, diz ela, é uma escola imensa, em que todos somos matriculados para as lições do amor, que na essência é a herança de Deus para nós todos. Que essa escola, mãezinha, tanto quanto possível, não se transforme por nossa culpa em hospital ou cárcere, porque as cadeias e doenças são criações nossas fora da criação divina, na luz da escola bendita da vida física, em que nos cabe o serviço da evolução. É necessário abrir caminhos de luz nas sombras, acender a esperança onde tantos cultivam tristeza e desalento, sem qualquer razão de ser. Somos todos irmãos, repetimos, porque não reconhecer isso antes que se nos finde o curso de aprendizado no educandário humano, curso que se expressa em cada uma de nossas existências e das quais sempre saímos deficitários quanto às notas de aproveitamento e de elevações que nos compete alcançar. Tudo é importante na seara do bem. E ela dá aqui receitinhas simples. Simples. O pano com que se ampara um recém-nascido é peça do tecido maravilhoso da caridade, assim como o lençol que nós estendemos sobre um doente. As frases de paz que balsamizem os corações desesperados, ou que iluminem um cérebro dementado pelo sofrimento, descendem das palavras de Jesus. Mamãe, não percamos tempo. Mamãe, não percamos tempo. E ela continua, fala de gente, de coisas, porque os Espíritos vão exatamente nos dizer que esta prova advém das comunicações. Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. O ser fora de vós é o Espírito. Nós não somos o corpo. Não nos iludamos. O nosso Espírito conduz o corpo, mas não somos o corpo. Somos os espíritos reencarnados, para os quais uma mensagem, um convite
permanente é endereçado o convite para que sejamos melhores. As religiões sempre acreditaram na imortalidade da alma. Aliás, vendem às vezes a ilusão falando dessa imortalidade. Querem reservar lugares no céu, querem dizer quem vai estar à direita ou à esquerda de Deus, numa visão tacanha da realidade do mundo, fruto da teologia equivocada que mentes não esclarecidas ainda insistem em ditar. Mas a doutrina espírita vem na hora da racionalidade, na hora do homem que quer pesquisar, que quer conhecer o micro e quer devassar o macro. Vem para este homem alertá-lo. A vida prossegue. Vem demonstrar que a vida prossegue. E ao invés de prescrever rituais, posições, observações que não passam pela racionalidade, vem dizer-nos que nós podemos ser melhores onde estamos, com quem estamos e a todo momento. Basta de dizer para as pessoas que elas só podem ser boas por frequentarem isto ou aquilo. Estar reunidos aqui nesse instante, meus amigos, só tem um sentido: se nos armarmos de convicções, se nos instrumentalizarmos de conhecimento para lá fora dar a demonstração desse conhecimento, sermos os solidários que a comunidade pede, as criaturas dispostas a ouvir, num mundo em que as pessoas, não querendo ouvir, tapam os ouvidos, dizendo-se sintonizadas em músicas ou em contatos distantes dali. O egoísmo graça. As criaturas se fecham, não se abrem no sentido de auxiliar aqueles que estão próximos, e vem o Espírito nos mandar a prática da caridade. A bandeira de Hippolyte Lyon Denis Rivaio: fora da caridade, ninguém espere chegar a lugar algum. Fora da caridade, ninguém aguarde avançar do ponto de vista espiritual. Pensando unicamente em si, nenhum de nós chegará a lugar algum. Em que sentido, pois, diz ele, se deve entender a vida eterna? A vida do Espírito, dizem as entidades que se comunicam. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Mas, diz ele, não seria exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que atingiram a perfeição, que não estão mais sujeitos à prova? Ah, Kardec, isto aí é felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. O que eu posso te dizer é que a vida do Espírito é perene. E como a palavra transmitida por eles nos fala de felicidade, e tem muita gente buscando a felicidade sem saber aquilo que está buscando, eu me lembrei que Emmanuel, numa página muito bonita, eu só não consegui identificar o livro, é uma dessas coisas que às vezes acontece, mas eu ainda vou achar e depois repasso para os que tiverem interesse. A mensagem se chama Na Trilha da Felicidade. E eu a usei quando da primeira vez falei da Volkmar, foi o antídoto, né? Porque eu me emociono tanto com o caso da Volkmar, o conteúdo, as lições, a simplicidade dela. No filme estrelado por Beth Faria, numa produção antiga, que é o Joelma, 23º Andar, aquele rosto simples, e a Beth Faria, perdão, Beth Goulart, não Faria, a Beth Goulart, a carinha dela de criança, de menina, lembra a carinha da Volkmar. Na única foto que eu consegui dela disponível para poder, quando da primeira vez me identificar, quem era aquela entidade tão doce, que tendo uma morte tão cruel,
no incêndio, ao lado de outras pessoas, sem ter condições de sair, descobrindo pela agonia que havia chegado, mas mantendo a serenidade, ela faz uma prece. No momento em que as pessoas se desesperam, ela se lembra de Deus e se sintoniza em Deus e sai daquela realidade dura e triste de corpos carbonizados. Chega à realidade espiritual e Emmanuel, quando ela nos fala de que se reencontra, os espíritos pontuam a felicidade e Emmanuel nos escreve sobre a trilha da felicidade, para nos dizer que nós nos referimos à felicidade como se ela fosse um Deus remoto, um filão de alegria que está ante os nossos pés. Felicidade, diz ele, não é conquista fácil, não é prodígio de herança, não é um episódio social ou um bafejo da fortuna. Nós somos convidados, meus amigos, pela vida a criá-la em nós e por nós, como sucede com todas as outras aquisições humanas. E o exemplo é de um didatismo. Plantas o milharal, e o milharal te responde ao carinho com o tesouro da colheita. Instalas a usina, junto de determinadas forças da natureza, e essas forças te devolvem portentosos repositórios de força. No mesmo sentido, a felicidade atira as próprias sementes no caminho de todos, especialmente entre aqueles que jazem atormentados por desenganos e lágrimas. Eis que ela está aí nos oferecendo. Quer ser feliz? Olha aqui a receita. Anota, não é no papel, é na consciência. Porque anotando na consciência nós não poderemos jamais apagar. Você quer ser feliz? É o que eu mais desejo, Nazil. Então vão aqui as receitas. Ajuda o próximo que te pede uma fatia de reconforto. Vai em busca da mãe que tem que cuidar de crianças desamparadas. Busca os irmãos enfermos que esperam de ti alguns minutos de atenção e bondade. Vai atrás das vítimas das inquisições sociais que estão te pedindo simpatia e compreensão num olhar de ternura. Os caídos na viciação, sim, estes que a gente insiste em dizer que não são problema nosso, que são párias da sociedade. Os delinquentes que nos suplicam uma palavra de encorajamento e de paz, na única tarefa que pode lhes dulcificar o coração. E por toda parte, nós encontraremos amigos e adversários, mas para todos eles podemos ter uma única frase de entendimento, generosidade, fé e bênção, que os auxilie a caminhar. Nossa, mas eu queria ser feliz. Estão aqui as pistas. Você quer ser feliz? Quero. Sabe quando nós nos sentiremos felizes? Da mesma forma que Volkmar, da mesma forma que tantas outras pessoas que conhecemos e convivemos, porque Emmanuel encerra a sua mensagem dizendo assim: se você descerrar a sua alma a influência de Jesus, que jamais se negou a criar o bem e a reparti-lo com os outros, um dia você escutará de espírito jubiloso, ao te desligares dos nossos irmãos na terra, a seguinte frase, com a qual
eu encerro e, sinceramente, gostaria de que de mim se lembrassem um dia. Bendito sejas, coração amigo. O mundo ficou melhor e mais feliz porque você viveu nele.